cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde já desejar um dia abençoado pelos nossos irmãos. Irmãos, hoje nós vamos meditar nessa carta de Paulo, essa carta de Corinto. Hoje, pelo tema nosso, não é uma mensagem desmotivadora não, viu, irmão? É uma mensagem confortadora para nossas almas, uma mensagem que nós precisamos sempre ser gratos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem sido nas nossas vidas. Porque além de tantas coisas boas que nós temos diante de Deus, ainda temos uma coisa muito maravilhosa, que é um dia sermos ressuscitados para morarmos com Cristo eternamente. Hoje nós vamos meditar sobre o tema "O crente ele fica doente". É um tema que eu coloquei para nós meditarmos nesta manhã, porque às vezes na nossa vida nós achamos que nós somos super-heróis, não é isso? Achamos que nada de mal pode acontecer conosco. E na nossa vida nós temos sim, temos os altos e baixos, não é isso? Temos problemas, temos crise financeira, temos às vezes um país falido, tem país aí que é falido, e lá mora justo, mora pessoas sinceras, mora pessoas que guardam o mandamento de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele sempre será Deus. Irmãos, eu vou contar algumas coisinhas da minha parte, só para os irmãos terem uma noção de Deus, como Ele age, como Ele faz. E aí depois então eu entrarei nessa carta de Paulo, essa carta da Epístola do Apóstolo Paulo, que ele menciona no capítulo 12 e alguns versículos. Eu digo para os irmãos que desde criança eu tenho recebido o livramento de Deus, proteção. Eu, quando era menino novo, eu ia muito para os rios tomar banho, né? Os pais achavam que eu estava na escola e eu estava nos rios tomando banho. E aí, por incrível que pareça, eu não sabia nadar. E alguém ia lá e me tirava lá do fundo, já bebendo um monte de água, quase para morrer. E alguém me tira. E aqui estou para a glória de Deus. É uma bondade de Deus na vida da gente. É isso. Eu já tive problemas de saúde, problemas sérios de saúde. Mas por bondade de Deus, irmãos, Deus tem restaurado saúde na minha vida. Já tive problemas de dor de cabeça, e através de uma água fria eu colocar na testa, e a dor de cabeça desaparecia, até que dentro da igreja aconteceu isso. Já tive problema no estômago, sério, problema sério. E através do bicarbonato, Jesus operar milagre. Já tive vários problemas, irmão, problemas emocionais graves. E até hoje vou sempre tomar, eu não oro mais nesse respeito, porque eu sei que é uma permissão de Deus, sei que Ele acha por bem eu tomar esse medicamento. Tem pessoas que não gostam de medicamento de jeito nenhum, mas esse medicamento é que me faz bem na sociedade, na igreja, na família. Eu estou bem. Então, esse medicamento me faz bem, eu tomo ele contínuo e me faz bem. Eu
Já tive estudando na escola um tempo, e nesse tempo saiu um período, entrei em outro tempo na escola, terminei o segundo grau. Tem alguns cursos, mas Deus tem uma direção em cada um, um chamado em cada um para abençoar a sua vida. E devido a algumas dores que eu já tive, hoje eu não tenho mais essas dores. Antigamente, quando eu ia fazer algum biquinho, até para carpir, quando eu carpia 5, 10 minutos, eu já parava, entregava o serviço e não queria mais saber de carpir. Hoje eu pego 2, 3 horas na roça do meu irmão, não sinto nada, né? Eu sinto a alegria por estar ali carpindo e Deus me dá força para isso. Pelas poucas horas que eu estou ali. Então, irmãos, eu quero dizer que o crente, ele passa por angústia, ele passa por aflição, ele chora, ele sente tristeza, ele se emociona, mas o crente também é vitorioso. Porque Davi diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso. E a gente observa, irmãos, que a gente precisa entender o plano de Deus na nossa vida, a direção, o propósito de Deus. Eu, por exemplo, às vezes daqui da empresa que eu estou, passar para outra empresa, coração não pedir e eu querer temar, mas Deus me segura nas rédeas, fica aí, que aí é o seu lugar, e Deus tem me sustentado. Então, às vezes nós queremos tomar alguma direção, algum propósito, algum caminho, mas Deus fala, não, o seu caminho é esse, você tem que seguir esse caminho. Irmãos, eu não me vejo em outra igreja que não tem os mandamentos de Deus, eu não me vejo em outra igreja que não tem os mandamentos de Deus. Eu creio nos mandamentos, eu creio na palavra de Deus como verdade. Então, é o caminho que a gente deve tomar. O crente tem que tomar esse caminho, que é os mandamentos de Deus e a palavra de Deus como bússola da verdade. E às vezes, irmão, na nossa vida a gente tem que entender que a gente pode passar por algumas situações. Por exemplo, irmãos, quando eu estou trabalhando, às vezes começa a doer o meu braço, eu movimentar, e eu começo a trabalhar com a mão uns 2 minutinhos, até dar um alívio, controlar, né, tirar o foco da dor, para continuar trabalhando, e eu batalho ali durante o dia e consigo levar. Pela fé que eu tenho em Deus, pelo que Ele tem feito na minha vida, pelo que eu tenho buscado diante de Deus, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele faz milagre, mas eu não me vejo curado desse braço. Eu me vejo curado. Eu sei que esse braço, com essa dor, eu posso passar até o fim da minha história, né? Porque não é uma dor constante. Dor não é fácil de lidar. Ninguém consegue lidar com dor. Mas são coisas passageiras, não é isso? E na nossa vida, irmão, nós precisamos, como crente, que fica doente às vezes, tem problema, batalhar para resolver os problemas, as situações, contornar as situações. Por exemplo, irmãos, eu vou amanhã, é domingo, amanhã eu tenho uma consulta médica, eu vou pedir um check-up dos exames, para ver como é que está o meu organismo, a glicose, a triglicéridos, o colesterol. E eu já tenho uma semana, bendito seja Deus na vida do pastor Joel, tem uns pezinhos de limão lá, eu trago um limãozinho, eu tenho que tomar um limãozinho todos os dias. Limão pelos naturalistas, homens que receberam as revelações de Deus para ajudar a nação, o mundo, a cuidar da saúde, a se dar bem com a saúde. Ele cura mais de quase 200 enfermidades ou mais. E ele tem condições de tirar o triglicérido, o colesterol, a glicose e outras
doença que eu não vou mencionar nome. Então eu tenho tomado esse medicamento natural, não é isso? Que é o limão. E até eu ir no médico amanhã, e até eu fazer os exames, eu vou continuar tomando para quê? Se houver alguma circunstância de algum problema, esteja mais grave no meu organismo, para que eu tenha uma menesiação, algo diminuído, para que eu possa sempre estar controlando, né? Que é o glicose, glicemia, colesterol. Isso são benefícios para a gente, além da água que eu tomo. Então, o nosso Deus, irmãos, Ele quer cuidar de nós como crentes, como templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o querido dele, o amado dele. E chamou o nosso irmão Daniel, não é isso? De muito desejado, amado por ele. E chamou Abraão de amigo dele. E chamou Davi como o segundo coração dele. Nós somos chamados de santos, nós somos separados, não é isso? De muitas coisas dessa vida que atrapalham a nossa caminhada e a nossa salvação. Mas o crente, ele fica assim, ele tem problemas, ele sofre tentações, sofre muitas lutas, mas na luta também tem a vitória, não é isso? Tem as bênçãos de Deus na nossa vida. E nesse texto aqui, irmãos, que nós meditamos, que eu li a princípio, nessa carta de Paulo era um homem primeiramente de oração, e era esse homem de oração, que orava. Ele tinha uma constância, porque ele diz orar sem cessar. Ele foi o autor dessa carta, que fala nisso. Ele foi um homem que as pessoas, através da presença de Deus na sua vida, as pessoas eram curadas dos problemas. As pessoas acreditavam que através da sua oração, milagres poderiam acontecer na sua vida. E pessoas recebiam a bênção de Deus. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade, eu fui escravo do cigarro por algum tempo, pouco tempo, mas eu era um viciado. E eu acreditei que se meu pai ele orasse por mim, eu poderia deixar o cigarro. E fui na frente, quando ele chamou para receber oração, e eu recebi a oração da fé, com a imposição das mãos, e fui liberto. E de lá para cá, Deus tem me lapidado, tem me abençoado, tem me dado muitas. Eu não tenho palavras, às vezes eu começo a meditar assim, a grandeza de Deus, parece um sonho, eu estou vivendo um sonho nessa terra. Por Deus, porque Ele é muito grande, Ele é muito. Às vezes você vê uma formiguinha andar, aquele bando de formiguinha, às vezes você vê um monte de pássaro, às vezes você vê um monte de frutos da terra. Você vê, meu, como que é esse Deus? Ele é grande, não tem como explicar como Ele é, né, irmãos? Então, irmãos, Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. E eu agradeço muito a Ele pelo que Ele tem feito para comigo. Eu, quando era pequeno, irmãos, o adversário ele já queria trabalhar na minha vida para me destruir. Vocês acreditam nisso, irmãos? O diabo, às vezes, ele quer nos destruir, ele quer tirar os planos de Deus da nossa vida, até mesmo a nossa salvação, meu irmão. Ele quer tirar nós, né, das promessas de Deus, quer desanimar a nossa vida, ele quer nos desmotivar. Quando eu era pequeno, eu estava brincando assim, mas o meu irmão Joel, na época, eu era pequeno, no quintal assim, e sentia uns vidros assim, sem brincadeira, irmão. E eu ouvi uma voz dizendo assim: pega o vidro e passa no braço. E aí eu não tive meu pai e minha mãe por perto, meu pai trabalhava na roça, não sei o que aconteceu na época. Sem brincadeira, eu peguei o vidro e passei no braço, irmão. Que tentação, viu? Quase que eu perco esse braço, que os irmãos deu, o corte foi fundo.
Mas Deus é misericordioso, né? As minhas mãos, ela é para trabalhar, ela é para ajudar a levantar o caído, é para abençoar. E Deus não deixou tirar. Eu quero dizer para os irmãos que o crente, às vezes, o adversário soa no ouvido. Ele soa no ouvido para tirar o foco do cristão, para tirar a bênção do cristão, para fazer com que o cristão não seja mais que vencedor em Cristo Jesus. O cristão, às vezes, irmãos, ele tem muitas coisas na vida que atrapalhar a sua vida. Mas o cristão tem que ser firme. Ele tem que ser firme como aquela casa na rocha, fortalecida em Cristo Jesus. E se nós formos como aquela casa construída na areia, não tivermos alicerce, que é o nosso sangue, é o temor de Deus, é a crença no Deus Todo-Poderoso, é sabermos que o caminho, que a porta estreita, ela conduz à salvação, que o caminho largo conduz à perdição, nós podemos perder todo o nosso alvo, irmãos. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, por tantos milagres que ele fez, por tantas coisas que ele passou, ele tinha um problema. Algumas pessoas teve algumas revelações de Deus, né? Estudaram, aprofundaram tantas coisas da palavra. Uns dizem que ele tinha um problema nos olhos, uma enfermidade, né, nos olhos. Outros dizem que, devido a ele ter perseguido o povo de Deus, ele tinha assim, essa culpa dentro dele, querer se espinho na carne. Mas eu vou dizer para os irmãos que ele tinha um problema sério, um problema difícil, um problema que ele incomodava ele, irmãos. Incomodava o apóstolo Paulo. Às vezes tem coisa na nossa vida que incomoda, não é isso? Às vezes, né, a gente tem um problema que é nos incomodar. Mas o apóstolo Paulo queria resolver esse problema. Ele não queria esse problema na sua vida de jeito nenhum. Irmãos, tem pessoas que ele determina a bênção. Ele quer determinar a bênção. Eu determino que isso. Irmão, mas eu quero dizer para os irmãos que esse determinar aí, ele não corresponde se não for a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, negativo, não tem perspectiva de vitória, não. Paulo, ele orou a primeira vez, orou a segunda e orou a terceira. Paulo tinha esse processo que ele tinha na sua vida de enfermidade. Orou por 3 vezes, ele queria a solução. E Deus disse assim para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o meu amor para com você, Paulo, é muito mais importante do que tudo que você imagina. E Paulo, ele teve que passar por isso, irmãos. Teve que passar por essa problemática, esse espírito. Como eu disse para os irmãos, tem coisa na nossa vida que a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Deus vai entrar com providência. Mas tem coisa que às vezes nós temos que passar pelo deserto, às vezes nós temos que passar pela prova, às vezes nós temos que passar pela luta. Deus conhece, irmãos, o meu pensamento e o seu pensamento. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar. De longe Ele entende os nossos pensamentos. Tem coisa que não adianta, tem coisa que é o tempo de Deus na nossa vida. A gente não consegue dominar o tempo que Deus tem na nossa vida. Por exemplo, irmãos, por mais que eu queria, lógico que eu fui o causador do problema. Sinceramente eu fui. Mas eu passei por um problema
que eu queria estar firme numa empresa desde novo, desde os 15 anos. Eu comecei a trabalhar desde os 15 anos. Eu não conseguia ficar firme na empresa. Uma hora ficava nervoso, outra hora o problema não deixava. Trabalhava 7, 8, trabalhava um bico ali, mas firme numa empresa não ficava. Não conseguia ficar numa empresa. Mas quando eu bati os 26 anos que eu entrei na empresa, na direção prestador de serviço, desses 26 anos eu fiquei 20 anos e 10 meses. Então, o tempo de Deus foi para mim começar a ficar firme numa empresa com 26 anos de idade. Nessa empresa que eu estou indo para 7. Tempo de Deus que Ele está querendo que eu esteja lá. Agora, eu vejo assim que às vezes o adversário ele quer trabalhar para desmanchar o planejamento de Deus na minha vida naquele lugar. Mas aí eu começo a meditar e falar, pera lá, Satanás encardido. Aqui quem abriu essa porta foi o meu Deus. E aqui só Ele é que vai determinar a ordem de eu sair daqui. E quando eu sair daqui, tem uma chave aberta para mim, uma chave de bênção e vitória. Então não adianta você suar no meu ouvido, não, porque quem abriu essa porta foi Deus. Eu já vou para 7 anos lá. Irmãos, então é isso, irmão. O crente, ele passa por enfermidade, ele passa por angústia. Davi um dia ele falou, na minha angústia eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. Então a gente passa, irmão, a gente passa por várias adversidades, mas nós temos aí o nosso Deus do nosso lado para nos dar vitória. E eu quero apenas fechar com chave de ouro numa carta de Paulo. Eu acredito que Paulo, além dos 9 dons que ele alcançou de Deus, os dons de Deus, ele escreveu sobre os dons de Deus, por mais que ele passava dificuldade e problemas na vida, por mais que ele teve aflição, ele era um homem alegre, irmão, um homem satisfeito com a vida. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: talvez na sua vida ou na minha vida, algo alcançado não foi alcançado ainda. É para alcançar? Precisamos batalhar. É para alcançar? Precisamos perseverar. Diz um certo pensador que a esperança é a última que morre. Agora, precisamos fazer como Paulo. Paulo não foi por causa dos bens dessa terra. Não foi por causa disso. Não foi para ser rico. Não foi para ter fartura na sua casa. Não foi para ter uma casa luxuosa, um carro voando. Não. Paulo, ele esteve preso por amor a Cristo, irmãos. Quando a gente olha para essa carta, a gente vê um homem que ele tinha realmente amor, porque ele cantava e orava a Deus. Cantava e orava a Deus. Então, ele disse assim: regozijai-vos no Senhor. Às vezes nós como cristãos, irmãos, nós como cristãos, como servos, como crentes, pessoas que um dia fomos batizados, fomos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, deixamos a nossa bagagem lá atrás para servir a Deus. Às vezes tem algumas adversidades na nossa vida, nós abaixamos a cabeça, nós entristecemos, nós ficamos tristes por as coisas que acontecem, irmãos. Mas será que vale a pena isso, irmãos? Nós abrirmos o nosso coração, irmãos. Irmãos, eu quero contar mais uma bênção para finalizar a nossa mensagem nesta manhã. Eu já contei algumas vezes para os irmãos. Eu estava, irmãos, numa época, há muitos anos atrás, muitos anos,
Levantei cedo para ir trabalhar, uma dor de coluna, irmão. Eu falei, meu Deus, será que eu vou aguentar trabalhar esse dia de hoje? Essa dor me incomoda. Procurei remédio com um, que eu não estava com remédio. Procurei com o outro, ninguém me deu remédio. E aí, irmãos, eu fui lavar o banheiro da empresa, porque preciso jogar água na empresa, no banheiro para lavar. E aí eu comecei a abrir o meu coração e louvar o Senhor, irmão. E quando eu comecei a louvar a Deus, sem brincadeira, não sei para onde foi o problema, irmãos, que ele desapareceu. A dor de coluna foi embora, irmãos. E aí alguém falou para mim, você não está com dor de coluna? Eu falei, o Senhor é bom e grande a sua misericórdia. Foi embora o problema, não teve mais problema de coluna. Como eu disse para os irmãos, quando eu era menino novo, eu ia pegar uma enxada para fazer alguma coisa, começava a me doer o corpo tudo, irmão. Hoje eu não tenho mais esse problema. Acabou os problemas, acabou as dores, acabou tudo. Então, a gente, irmãos, a gente precisa saber que a gente tem um Deus que está com a gente, que Ele cuida de nós, que Ele dá meios para nós solucionarmos os problemas. Paulo, ele disse para Tiago, lógico que é um vinho medicinal, não qualquer vinho, não é isso? Mas ele era um homem estudioso, acredito que na época ele estudava sobre a natureza, não é isso? Ele falou, toma não só mais água, que é uma coisa boa, uma coisa saudável, mas toma esse pouco de vinho por causa do seu problema no estômago, para que você possa ser curado. Somos sujeitos, irmãos, a doenças? Somos sim, mas Deus arruma meios para nos curar. Até o dia quando Ele achar por bem, nós partimos desse mundo. Ezequias, ele tinha um problema, uma pasta de fígado, meu irmão, foi suficiente para curar o seu estômago. O bicarbonato foi o incrível para desaparecer o problema do meu estômago, que eu já sofri há muito tempo. Uma água, irmão, gelada para colocar na minha fonte, foi o suficiente para curar a minha dor de cabeça. E outras coisas mais que Deus não permite falar nesse momento. Mas eu quero dizer que nosso Deus continua fazendo, continua operando, e que nós somos servos de Deus, filho dele, separados para servir a Ele da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos.